Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada vida e sobre cada coração. Queremos meditar na palavra de Deus e eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, a abrir a palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 17 ao versículo 24. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meu irmão, meditando nesta palavra, meditando nesta mensagem, eu quero lhes falar sobre a mensagem da cruz. O que há diferente na cruz de Cristo? Ela não foi a única. Muitos foram crucificados antes e depois de Jesus. No próprio dia em que ele morreu, haviam 2 crucificados ao seu lado. Muitos dos primeiros cristãos também foram crucificados. Então, o que torna a cruz de Jesus diferente das demais? Porque a igreja primitiva a elegeu como seu símbolo. Os primeiros crentes poderiam ter adotado como símbolo a manjedoura em que Cristo nasceu, a estrela que guiou os magos, os pães que foram multiplicados, o cálice da ceia ou o túmulo vazio. Por que então a cruz? A cruz de Cristo é a única por causa da sua mensagem, como acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 24. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, fala exatamente sobre a mensagem da cruz, uma mensagem que é a própria essência da nossa fé e da qual não podemos nos esquecer. Então, eu separei aqui 4 verdades que nós podemos tirar sobre a mensagem da cruz. A primeira verdade é que a cruz tem uma mensagem que muitos rejeitam. Para os intelectuais gregos, a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem parecia loucura. Nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos, julgavam eles. Mas a Bíblia diz que por esse meio o ser humano jamais encontrará a Deus, como está escrito no versículo 21, que diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isto quer dizer então que ainda hoje há muitas pessoas que se acham inteligentes demais para acreditar na Bíblia ou aceitar a cruz. Por outro lado, para os judeus, com sua mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. Deus jamais se rebaixaria a isso, pensavam eles. Ainda hoje, há religiosos para os quais a cruz é um escândalo, pois estão pregando a prosperidade e um cristianismo sem sofrimento. Então a cruz é empurrada para debaixo do tapete. O mais triste de tudo é ver que há igrejas e crentes que, devido aos 2 motivos apresentados, começam a se envergonhar da cruz. Eles querem ser aceitos pela sociedade e pelos amigos, que querem ser politicamente corretos e assim apagam a cruz de suas conversas e suas pregações. Nós não nos envergonhemos da mensagem da cruz. A segunda verdade que eu encontro sobre a mensagem da cruz é que a cruz tem uma mensagem que salva. Para os que perecem, a cruz pode ser taxada de loucura ou escândalo, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Isso está escrito no versículo 18, que diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Isso quer dizer que a cruz ela tem o poder para salvar o homem, porque ela tem poder para resgatar a vida do homem. Nessa frase, o apóstolo Paulo nos oferece um critério para distinguirmos quem está perecendo de quem está sendo salvo. Segundo o escritor, os 2 grupos podem ser avaliados segundo o seu posicionamento para com a cruz.
Não existe cristianismo sem cruz, assim como não existe salvação sem Jesus. Nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus, como está escrito no versículo de número 24, que diz mais uma vez: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É na cruz que nós encontramos a verdadeira sabedoria. Podemos ter salvação e certeza de salvação. Há perdão para os pecados, há reconciliação entre os homens e Deus, há uma realidade de vida eterna. Quando cremos na mensagem da cruz, somos resgatados. Glória a Deus, aleluia. A terceira verdade que nós podemos tirar da mensagem da cruz é que a cruz tem uma mensagem que conforta. Existem coisas que só posso saber que existem porque sei que houve uma cruz. Pela cruz, eu sei que Jesus me ama. Posso ser tentado a duvidar dessas verdades nos momentos difíceis da vida. A mensagem da cruz, meu irmão, porém não me deixa duvidar. Pela cruz, eu sei que Jesus se identificou comigo. Tenho a certeza de que o Salvador me entende quando sou traído, abandonado, caluniado e injustiçado. Sei que Ele se solidariza com minhas dores e até com minha solidão. Sei disso porque Ele passou por tudo isso na cruz. Pela cruz, eu sei que há perdão para os pecados. Por pior que tenha sido a minha conduta, por mais indigno que tenha sido o meu viver, não existe pecado maior que o perdão. O preço pago foi alto o suficiente para cobrir qualquer ofensa. É isso que a cruz me diz. Pela cruz eu sei que há provisão para a vitória, mesmo que as coisas pareçam fora de controle, o Senhor está no comando. Ainda que a derrota pareça inevitável, a vitória me sorrirá no fim. Afinal, foi o que aconteceu no Calvário, não é mesmo? A cruz é uma magnífica mensagem de amor de Deus para nós. A sua mensagem traz conforto para o nosso coração. Em quarto e último lugar, eu entendo que a mensagem da cruz, ela tem a sua importância, ou ela tem o poder, porque a cruz tem uma forma e uma mensagem que desafia. Primeiro, a mensagem da cruz tem o poder de confortar os perturbados, mas ela também perturba os confortados. Para os que estão angustiados, a mensagem da cruz tem o efeito de um abraço, mas para os que estão acomodados, ela age como uma sacudida. Isso acontece porque através da cruz sou confrontado com a gravidade do pecado, como ele é ofensivo aos olhos de Deus. Sou também apresentado ao custo do meu discipulado. Afinal, Jesus disse que se eu quisesse segui-lo, deveria também tomar uma cruz. Eu sou, por fim, desafiado a levar uma vida de fé, pureza e amor que esteja à altura do alto preço pago pelo Senhor por mim. Veja essa história. Havia um casal de namorados e eles se amavam muito. A moça era cega e isso era a única coisa que empanava a sua felicidade. A única alternativa era um transplante, mas nunca havia doadores. Certo dia, ela ficou sabendo que 2 córneas haviam sido doadas para o seu transplante. Feita a operação, a jovem voltou a enxergar. Mal cabendo em si de tanta alegria, foi procurar o seu namorado, mas para sua surpresa, encontrou-o com um curativo sobre os olhos, e ele lhe disse: tudo o que peço a você é que cuide bem dos olhos que eu lhe dei. Tal é o que acontece comigo com relação a Cristo. A vida que eu tenho foi me dada por Ele e custou a sua própria vida na cruz. Como então eu poderia viver essa vida de qualquer maneira? Pelo contrário, desejo ser a cada dia uma pessoa melhor. A cruz me motiva a dar o melhor, como Jesus deu. Por isso, meu irmão, sim, eu amo a mensagem da cruz. Ela é rejeitada por muitos, mas fala da salvação, conforto e desafio. É preciosa e insubstituível. Qual deve ser a minha atitude diante dessa mensagem? Em primeiro lugar, preciso recebê-la. Se a recebo, preciso então aceitá-la. Se a aceito, devo vivê-la. Se a vivo, o próximo passo é compartilhá-la. Se a compartilho, devo então relembrá-la. Oh, glórias! Vamos receber, aceitar, viver, compartilhar e relembrar a mensagem da cruz. Eu quero chamar você nesse momento a um momento de oração para que a
a provisão da salvação possa vir sobre a sua vida como um bálsamo, como uma solução, como algo que vem do céu para o seu coração e transformar o seu viver, a sua história, a sua vida, a sua família. Oremos. Senhor nosso Deus, agora que estamos na tua presença, a tua palavra tem sido ministrada a cada coração e essa palavra tem o poder, Senhor, para mudar a vida e mudar a história desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, deste meu amigo, desta minha amiga que está ouvindo esta mensagem. Que a cruz de Cristo, Senhor, que a cruz aonde o Senhor foi crucificado possa simbolizar para cada um de nós o resgate para a nossa vida. Um preço maior foi pago e nós te louvamos e te agradecemos por este sacrifício. Portanto, Senhor, visita este coração agora. Quebra, Senhor, todos os grilhões, liberta, quebra as correntes, coloca por terra, Senhor, toda a fúria contra a vida desta pessoa e que ela seja completamente restaurada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos e entendendo pelo milagre da salvação, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.